Fala, Bilu! Ó, seja bem-vindo à nossa aula aqui avulsa. Seja... é tudo errado. Eu tô aqui gravando essa aula avulsa para vocês porque várias pessoas lá no meu Instagram acabaram por pedir como fazer o maldito efeito de vidro esfumaçado no Photoshop. Vidro esfumaçado ou vidro, sei lá, um efeito de vidro meio plástico que é muito usado, se vocês repararem, nas interfaces da Apple, agora do Android, e é um estilo de design visual que é utilizado em vários sites, em várias plataformas e nessa parte de interface do usuário. Então, eu quero aqui mostrar para vocês como que a gente consegue fazer isso no Photoshop para você usar em peças de comunicação visual. Tá? Então é um jeito muito simples de você fazer esse efeito e eu vou mostrar para você que não é tão complicado quanto parece. Beleza? Vamos aqui para o computador e eu vou já começar abrindo aqui o meu Photoshop. Vou abrir um arquivo aqui qualquer. Fazer um arquivo novo aqui. Sei lá, 2000 por 2000, certo? E vou coletar alguma imagem aqui do Google. Opa, pegar uma imagem do Google simplesmente para a gente ter uma ideia aqui do que a gente vai fazer. Vou, sei lá, cara, vou escolher aqui avião. Vou pegar essa imagem de avião aqui. Deixar ela num tamanho grande. Escolher um tamanho grande aqui para ela. Vamos supor que nós queiramos utilizar esta imagem aqui. Ó. Atenção, atenção! Não utilize imagens do Google nos seus projetos, a não ser que você filtre essas imagens pelo Creative Commons License. Como é que você faz isso? Você vem aqui na filtragem dessas imagens e aqui em Usage Rights você vai escolher Creative Commons License, tá? E aí sim você pode ter aqui a opção de utilizar essas imagens onde bem entender, porque o Google vai buscar esse tipo de licenciamento de imagem para você, ok? Só por medida de exemplo, vamos pegar uma imagem aqui que não é permitido a gente usar, mas para o nosso exemplo aqui ela vai funcionar muito bem, para vocês entenderem como é que funciona este efeito, tá? Eu vou aumentar aqui a imagem bem grosseiramente, não tem problema fazer isso agora, porque a gente só está fazendo um exemplo, tá? E, cara, olha só, como é que eu costumo fazer esse efeito, tá? Particularmente, eu não sei se há uma forma correta de fazer esse efeito, tá? Eu encontrei esta forma que supre as minhas necessidades, mas eu não sei, sinceramente, se há uma forma correta ou incorreta de fazer esse efeito. Beleza? Então não se preocupe, qual que é a forma certa de fazer tal efeito? Não se preocupe, porque existem diversas maneiras de você fazer os efeitos dentro do Photoshop. Existem várias formas de você conseguir alcançar o mesmo resultado. Então vamos pegar aqui, ó. Vou renomear essa layer aqui para imagem. Vou criar um shape por cima dessa imagem, pode ser um círculo mesmo, ó. Vou criar um círculo aqui. E aí você vai ter esse shapezão por cima da minha imagem. Então eu quero colocar um título aqui nessa imagem, tá? O que eu faço a partir de agora? Eu tenho aqui a minha elipse criada, certo? Vou colocar até aqui, elipse traço fundo, vou renomear ela. Renomeado, eu vou copiar essa imagem que está atrás da minha elipse, na camada desse shape que eu criei. Eu vou copiar com o Alt segurado, cliquei, segurei e arrastei para cima. Pode soltar o Alt. E se você acompanhar aqui do lado, ó, no meu History, você vai ver que eu tenho as ações que eu estou fazendo no Photoshop. Beleza, agora eu tenho essa imagem copiada por cima de tudo. Certo? O que eu faço então? Eu simplesmente clico com o botão direito e venho em Create Clipping Mask, ou posso dar um Ctrl V, Ctrl Alt G, vai acontecer a mesma coisa.
E aí, nesta imagem, eu transformo ela em Smart Object. Por que eu transformo ela em Smart Object? Porque com o Smart Object aplicado, eu consigo retornar ao estado original dessa imagem. Então, nesse caso, o estado original dela é esse tamanho com essa cópia que eu fiz. Logo, se eu crio um Smart Object, eu posso voltar para esse estado original. E isso permite que as minhas edições não sejam destrutivas. Se eu fizer qualquer alteração nessa imagem agora, por exemplo, eu chego aqui, volto aqui, né? Estou sem o Smart Object agora. Se eu chego aqui e dou um Ctrl U para habilitar o efeito Hue Saturation e eu mudar a cor dela aqui, ó, observe o seguinte, eu só vou conseguir tirar esse efeito agora se eu der um Ctrl Z, se eu voltar no histórico de efeitos do meu Photoshop. Só que o histórico de efeitos possui uma limitação. O meu histórico aqui, se eu não me engano, é de 100 históricos, 100 efeitos possíveis, 100 alterações possíveis até que eu volte no efeito, na imagem original. Então, poxa, se eu passar de 100 efeitos ou 100 movimentos feitos aqui no meu Photoshop, não vai ter como eu voltar para o estado original da imagem. Percebe? Então, como que isso é calculado? Basicamente, você tem aqui na sua opção de preferências do Photoshop, em Performance, você vai ter aqui, ó, status do histórico, ou estados do histórico, no caso. Aqui eu coloquei, eu passei uma informação errada, eu tinha falado que era 100, na verdade é 500. Então, quanto maior o número, mais recursos da sua máquina o Photoshop vai consumir para manter esses históricos salvos na sua máquina. Tá bom? Então, se eu diminuo para 50, 100, 1, 2 ou 3, menos recursos ele vai exigir. Quanto mais históricos, maior o recurso que eu vou precisar da minha máquina, tá? Que eu vou usar da minha máquina. Nesse sentido, então, quanto mais movimentos eu fizer aqui na minha imagem, ó, por exemplo, isso aqui conta como um movimento. Se eu der um Ctrl J, ele vai gerar mais um histórico, tá vendo? Ou seja, aqui ele vai contabilizar para mim 500 possibilidades, 500 históricos de ações dentro do Photoshop. Portanto, voltando ao ponto original, se eu mantenho essa imagem em Smart Object, eu consigo voltar ao estado original dela, independente da quantidade de históricos que eu tenho disponível. Pode ter parecido um pouco confuso, mas funciona dessa maneira. Então eu vou voltar aqui para o meu estado original da imagem, ó, beleza. Vou colocar ela em Smart Object. E agora eu vou adicionar aqui, ó, um filtro Blur Gaussian Blur. E vou gerar um filtro aqui, ó, de 1949. 49.8. E vou dar um OK. A partir disso, eu posso minimizar aqui os efeitos, né? Os efeitos na layer. Agora, ó, se vocês notarem, eu já tenho aquele efeito de vidro fosco. Certo? Só que, para eu deixar um pouquinho mais realista, o que eu posso fazer? Eu posso brincar com o efeito de Gaussian. Então, posso gerar um pouquinho mais de Gaussian Blur aqui, ó. E aí, conforme eu movimente a minha elipse, ó, veja que ela permanece... A imagem ela permanece a mesma, porque eu não estou movimentando a imagem, percebe? Eu estou movimentando somente a elipse. Perdão, aqui. Só estou movimentando a elipse. Logo, aonde eu posicionar ela, é como se eu estivesse passando um vidro por cima da minha imagem, tá vendo aqui? Então, para eu manter isso aqui ainda mais realista, o que é legal de fazer? Por cima da minha imagem aqui, ó, da minha img-copy, ou espaço copy, eu posso gerar uma curva, aumentar aqui minha curva bastante, mais ou menos aqui assim, ó. Inverto a minha máscara da minha curva com Ctrl I, coloco a layer da minha curva por cima ou clipada nesta minha imagem aqui, e ele vai estar fazendo um clipe nessa minha layer de elipse. E aí aqui eu consigo pintar uma espécie de brilho aqui nesse meu vidro. Então eu posso, como é que eu gosto de fazer isso? Eu venho com o brush, deixo o flow aqui em 1%,
Ativo a minha ferramenta Brush, mudo a cor aqui de preto para branco com a tecla X e eu vou pintando aqui um breve brilhozinho, como se estivesse incidindo uma luz aqui nessa parte superior. Olha como que ele vai ficando antes e depois. Antes e depois. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar. Antes, depois. Antes, depois. Entendeu? E aí eu posso diminuir um pouco o meu brush e aumentando a incidência desse brilho nessa parte superior aqui, ó. Certo? Aumento um pouco o brush, diminuo mais a opacidade para 20%. Perceba que eu diminuí o flow para 1% e a opacidade para 20%. Como que eu fiz essa mudança da opacidade? Eu simplesmente apertei a tecla 2. E aí ó, eu posso ir trazendo um pouco mais de brilho para essa parte interna aqui do meu círculo. E aí perceba que agora eu tenho uma dimensionalidade sendo criada neste círculo que eu acabei de criar, gerando um efeito ainda mais interessante para essa ideia aqui desse vidro fosco. Percebe? Se eu quiser, eu posso também adicionar uma sombra. Então, mesmo processo da luz. Ó, eu venho aqui, clipo a minha sombra nessa layer do círculo, jogo a minha luz lá para baixo, ó. Dou um Ctrl I ou Command I, se você estiver no Mac, e aí eu vou trabalhando a minha sombra, ó, da mesma forma que eu trabalhei o meu círculo. Eu vou trazendo essa informação de sombra. Aqui eu achei que ficou muito lavado, sem contraste. Então eu vou adicionar um ponto mediano aqui na minha curva para gerar ainda mais contraste. Vou aumentar a opacidade para 52% e vou trabalhando aqui. Ó. Olha que legal. Agora eu posso adicionar um título ou até fazer o seguinte. Ó. Eu posso movimentar essas duas imagens um pouquinho para cima, ó, aumentar elas um pouco para ganhar mais destaque aqui no meu avião. Como a imagem ela não está legal o suficiente para ser trabalhada nessa dimensão que eu criei, vai ficar meio estranho mesmo essa bola aparecendo por cima do meu avião aqui. Mas é só a título de curiosidade, só a título de ensino aqui, para vocês entenderem como que esse efeito é aplicado. Vou adicionar um pouquinho mais para baixo. Eu poderia também fazer o contrário. Não, assim está interessante. E agora eu posso chegar aqui e adicionar um título, ó, sei lá, Avião Bonitão. Avião Bonitão. Certo? Olha que legal. E eu posso gerar um drop shadow aqui bem simples, ó. Um drop shadow bem sutil. Uma distância aí de 15%. Aumentar aqui um pouco a opacidade. O drop shadow ele não é a melhor forma de você criar sombras no Photoshop. Mas nesse caso aqui, ele vai me servir bem. Inclusive, ó, eu vou fazer até diferente. Eu vou deixar esse size em 0. Porque ó, o que eu quero? Eu vou querer fazer uma bordinha, um efeito de uma bordinha aqui na minha fonte. Ó. Vou clicar 2 vezes no efeito novamente para eu abrir ele. Vou deixar o size em 1. A distância em 2. A cor eu vou mudar de preto para esse azul aqui. Eu capturei a cor desse azul e joguei ela para baixo. O brightness da minha cor eu joguei para baixo. Então, por ser um azul mais escuro, com o efeito multiply, ele vai deixar ainda mais contrastado. Dou um antes e depois. Spread, não, vou deixar ele bem suave. Talvez a distância. Não, a distância está ok.
Os 25% de opacidade está ótimo. Pronto, agora eu tenho uma breve bordinha aqui, ó, na minha tipografia. E eu posso também fazer outras edições que eu achar interessante, mas nesse caso aqui eu estou satisfeito. Uma outra coisa que eu posso fazer é o seguinte, ó, eu posso copiar aqui esse meu círculo, tá vendo? Eu posso copiar o meu círculo, jogar ele para baixo, apertar a tecla U, que é a ferramenta Shape, tirar a minha cor de preenchimento, ou a Fill Color, colocar uma cor de preenchimento bem azulzinha aqui, ó, quase um branco, aumentar a minha borda, quando eu disse essa cor azulzinha quase branca, eu me referi à cor da borda, tá, pessoal? Deixar aqui uma borda de 2 pixels, talvez até 3. Seleciono a minha ferramenta Zoom aqui, né, para dar uma olhada mais de perto. E aí o que eu gosto de fazer? Ó, isso aqui eu uso como um brilho ou light edge, como se fosse uma luz incidindo na lateral, nas bordas aqui do meu vidro. Então eu posso clicar aqui na máscara e ir apagando as informações laterais aqui dessa luz, porque a luz ela não incide de uma forma sólida e dura, ela vai caindo aos poucos, né? Ela vai se dissipando, ainda mais num material como esse aqui. E então, ó, eu aumentei o flow do meu brush aqui para 19, cor preta, porque eu quero apagar essas informações, e eu vou passando ela aqui, ó. E aí eu gero um efeitinho de brilho que ninguém vai perceber, mas que fica bonito. Posso também fazer o seguinte, posso transformar essa camada que eu criei aqui em Smart Object e gerar um blur bem de leve no meu brilho aqui, ó. Na verdade, eu vou fazer até diferente, ó. Vou gerar copiar essa layer, aí sim gerar um Smart Object e aí um Gaussian Blur para ele gerar esse efeito de brilhozinho aqui na minha... E ó, isso aqui ó, com efeito de brilho, observe essa seção aqui da imagem. Antes, depois, antes, depois, antes, depois. Percebe? Então, eu gerei um brilhozinho simples aqui na minha imagem para tentar trazer um efeito ainda mais realista. E se eu quiser fazer com que esse vidro pareça ainda mais realista, talvez, eu posso adicionar uma nova layer, Ctrl Shift Alt N de navio, pintar ela de cinza, 50% cinza. Como é que eu fiz esse comando? Shift Backspace e dou um OK. Ele vai pintar tudo de cinza. É cinza 50% mesmo, entendeu? E eu posso clipar ela na minha imagem, na minha bola aqui que eu fiz anteriormente, nesse meu círculo, nesse meio círculo. E nessa layer eu posso gerar aqui um filtro. Como eu já sei o efeito que eu quero produzir, então eu não vou nem transformar essa layer num Smart Object, porque eu já sei como que vai funcionar esse efeito. Se você quiser, você pode transformar ela num Smart Object para você editar esse efeito depois. Eu vou vir aqui em Filtro, Noise, Add Noise, vou adicionar um ruído nessa minha layer que eu criei, 7% me parece ok, e venho aqui e transformo ela em Overlay. Agora note que o meu vidro está brevemente sujo, ou, como eu poderia dizer, parece um vidro temperado, certo? Eu posso diminuir um pouco a opacidade dele aqui para 50%, 52%, e ele gera esse efeito bonitão aqui. Perfeito?
Espero que vocês tenham entendido aqui como funciona esse efeito. É muito simples de você fazer, tá? Você pode fazer isso com qualquer shape diferente. Eu fiz aqui com um meio círculo, você pode fazer com um triângulo, com um quadrado, com uma outra imagem, não importa. Ok? É claro que existem outros programas, por exemplo, o Figma, que ele te dá uma opção de você gerar esse efeito num slider, automaticamente. É mais fácil de fazer, só que você tem menos capacidade de edição, por exemplo, criar essas luzes, essas sombras, que no Photoshop facilita bastante o seu processo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.